Bom dia, turma. Hoje começaremos um novo capítulo, um novo bimestre, quarto bimestre, capítulo 11, Imperialismo Europeu. Então, o capítulo inicia com uma charge do século XIX. Né? Vamos tentar analisar essa charge. Né? Parece que há um jantar, né, representando aí a Inglaterra e a França. Então a gente tem a pessoa aí de vermelho representando a Inglaterra e a pessoa de azul representando a França, né? Que são as duas nações imperialistas europeias. Elas estão aí nessa charge disputando o controle do mundo, como se o mundo fosse uma carne ou algo assim servido a eles, e eles estão aí disputando com garfo, espada e faca a divisão desse mundo, né? Então isso é uma charge que vai remeter aí à dominação da Inglaterra e da França pelo mundo, né? Então nesse capítulo a gente vai descobrir aí por quê? Por que a Inglaterra e a França estão aí disputando o mundo? O que é o imperialismo? Né? Eles estão imperando aí em outras regiões do mundo. É mais ou menos aí o que a charge quer dizer, quer nos transmitir aí, né? Então, nessa introdução aí, a gente tem aí que a Revolução Industrial gerou diversas mudanças na Europa. A gente já estudou a Revolução Industrial e sabe que foi aí na Inglaterra que essa Revolução Industrial começou, né? Então, a possibilidade de aumentar a produção de manufaturados e, por consequência, os lucros, fez os capitalistas buscarem mais matéria-prima de baixo custo e novos mercados consumidores. Esse primeiro parágrafo aí é muito importante, né? Só que agora a Revolução Industrial ela vai acontecer em outros países além da Inglaterra, porque já estamos aqui no século XIX, né? O século XVIII é o momento da Revolução Industrial ser só na Inglaterra. Então, no segundo parágrafo aí, a gente tem: na busca por esses novos mercados, diversas nações europeias passaram aí a disputar o controle de regiões na Ásia e na África. Essa competição gerou o chamado imperialismo, que a gente também pode falar de neocolonialismo. Nesse capítulo, vamos estudar como ocorreu essa expansão colonial e como os europeus construíram a ideia de superioridade em relação às demais nações para justificar os seus atos, quer dizer, justificar a sua dominação. Então, não foi só a Inglaterra e a França. Temos nessa charge aqui a Inglaterra e a França, mas na verdade foram vários países europeus que foram disputar essas terras aí no mundo, na verdade na Ásia e na África. Vamos agora para a nossa próxima página, para a gente continuar, né? 286. Então, na página 286, a gente tem a Europa no século XIX. Vamos ver aí, né? Então, já falamos aí do desenvolvimento industrial, que vai se expandir para a França, a Alemanha e outras potências mundiais. Então, essas potências estão fabricando seus produtos industriais em larga escala. Só que a França não pode vender para a Alemanha, nem a Alemanha pode vender para a Inglaterra, porque está todo mundo fabricando, está todo mundo tendo aí a sua revolução industrial. E isso vai gerar o quê? O aumento da concorrência. Esse aumento da concorrência vai gerar aí a busca por valor de mercado, um bom valor de mercado, né? Uma margem de lucro. Então, essas nações aí, ó, vão buscar novos mercados consumidores em outros continentes. Por quê? Porque eles querem vender o seu preço num bom valor para ter um lucro. E já que não pode vender dentro da Europa, para onde eles vão, né? Para a África, para a Ásia e para
Oceania. A gente tem países como Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Bélgica, Itália, Estados Unidos e Japão, né? Passaram a empreender a colonização de territórios. Para quê? Para levar os seus produtos industrializados, não só isso, né? Ter um mercado consumidor dos seus produtos, mas tem esse objetivo aqui, ó. Expandir seu mercado consumidor e ampliar seu acesso à matéria-prima e à mão de obra barata. Isso é muito importante. Botei até um asterisco aqui, vocês podem colocar também aí, que esse aqui é o objetivo do imperialismo, é o objetivo de buscar outros locais para escorrer aí as mercadorias produzidas na Europa, né? Então, como que vai ser essa dominação desse território? A gente sabe que a Europa tem lá uma grande força militar, né? Tem um poder econômico grande, tem uma força militar também grande, então vai colocar ações aí que vai resultar em grande parte aí na miséria, na extinção de diversos modos de vida tradicionais, por exemplo. Se eles vão invadir a África, eles não vão respeitar aí os modos de vida tradicionais daquele povo, né? Aquelas tribos, aquelas tradições, os cultos deles, né? Então, também vai gerar aí milhões de mortes decorrentes desse conflito, gerar fome, doenças e instaurava-se aí uma política imperialista, né? A gente sabe que é na África e na Ásia já, né? E o imperialismo é condutas de dominação econômica, política e social e cultural praticada pelos países da Europa, Estados Unidos e Japão ao longo dos séculos 19 e 20. Agora eu vou colocar para vocês um quadro comparativo. Nós tivemos um quadro, uma colonização na América lá no século XVI, né, com Portugal e Espanha. Esse é o quadro comparativo, né, do colonialismo no século XV e XVI e do neocolonialismo, como a gente viu que a gente também pode chamar o imperialismo de novo colonialismo. Então, o colonialismo do século XVI foi a exploração colonial dos europeus. A metrópole controlava todas as relações comerciais da colônia. Colônia, América, né? O neocolonialismo representa a nova corrida colonial, realizada pelos países mais ricos da Europa, Japão e os Estados Unidos durante o século XIX, através de um grande volume de capital investido nos países, né? Fazendo com que sejam capazes de gerar enormes lucros e a baixa remuneração dos países mais pobres. Aqui tem outro quadro comparativo, né? No colonialismo, ele vai do século XVI e XVII, né, Idade Moderna. O neocolonialismo, 19 e 20. A economia do colonialismo é o capitalismo comercial e mercantil, né, que é o mercantilismo, que vem aí depois do feudalismo. Nesse neocolonialismo, é o capitalismo industrial e financeiro, né? São indústrias procurando aí seus lucros. A política colonialista são dos estados absolutistas, né? São a coroa portuguesa, a coroa espanhola que vai tomar conta aqui da colônia na América. O neocolonialismo é o estado burguês liberal. Não há um rei à frente disso tudo, né? Há um liberalismo econômico, onde o burguês tem a liberdade de comercializar aí seus produtos. O objetivo do colonialismo é a extração de minérios e frutos tropicais, como aconteceu no Brasil e na América Latina, né? Ouro, prata, cana-de-açúcar, pau-brasil, etc. No neocolonialismo, eles querem extrair os minérios da África e da Ásia também, mas, além disso, que é um mercado consumidor para os seus produtos e uma mão de obra barata, né? A justificativa do colonialismo é a fé cristã, né? Os jesuítas vieram para cá para expandir aí a fé cristã, porque a população nativa não tinha religião. Agora, no imperialismo, há uma superioridade racial, quer dizer, o homem branco se acha superior aos dominados, quer dizer, os africanos e os asiáticos. O foco geográfico do colonialismo é na América, como a gente já sabe, e o foco
geográfico do imperialismo é Ásia e África. Aqui a gente consegue resumir e eu acho que entender melhor como foi essa divisão, né? Então, agora nós vamos para a próxima página, que a gente vai falar aí sobre a independência de dois países que começou a acontecer tardiamente aí nesse século XIX. Então, vamos para a página 287 e falar aí da independência da Itália, ou a gente pode falar também de a unificação da Itália, né, que aconteceu na segunda metade do século XIX. No 7º ano, a gente viu a independência ou a unificação de Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Portugal e Espanha se unificam e parte aí para as grandes navegações. França e Inglaterra depois se unifica e passa à frente aí de Portugal e Espanha, sendo os países dominantes do mundo até agora, né? A gente pode ver isso pela capa de entrada do nosso conteúdo agora, né? Que tá lá ingleses e franceses, né? Inglaterra e França disputando aí no mundo agora no século XIX. Né? Então a Itália e a Alemanha, eles vão ficar independentes bem tardiamente agora no século XIX. Né? Então a Península Itálica estava dividida em vários estados independentes. E entre eles destacava um reino, né? Que é o reino de Piemonte e Sardenha. Então, para lembrarmos, o mapa da Itália é um mapa onde temos uma botinha, não é isso? Né? Então, aqui a botinha da Itália dentro do mar Mediterrâneo, né? Então, a gente tem movimentos de unificação aí, a partir de 1860, que ganha grande intensidade, né? A gente viu que Piemonte e Sardenha que vão aí liderar essa unificação. Piemonte e Sardenha está na parte norte e as setinhas dizem pra gente aí como foi essa luta pela independência, né? No sul foi conquistado aí por Garibaldi, que foi um líder aí dessa revolução. Veneza, que fica na parte rosa aqui, foi conquistada pelo reino de Piemonte, auxiliado pela França. Roma, que é o meio da bota, foi conquistada pelo reino de Piemonte em 1870. Então, o reino de Piemonte que vai liderar aí essa unificação. Então, antes, a gente viu lá, o reino, a Península Itálica, eram vários reinos independentes. Então, com a liderança aí do reino de Piemonte, que é o rosinha, olha, vai se expandindo, aí tem as setinhas do outro mapa, né? Que vai gerar aí a dominação e a independência definitiva, né? O rosinha são os estados da igreja, onde está situado Roma. Isso aqui a gente vai ver nesse capítulo o que vai acontecer com isso, né? Então, aquela ilustração foi só para a gente ter uma ideia aí do mapa, né? Então, o contexto aqui dentro da Península Itálica são ideias nacionalistas, né? Formar uma nação. Então, o rei de Piemonte e Sardenha, que se chama Vítor Emanuel II, vai se aliar aí ao rei francês em busca do apoio da França para derrotar os austríacos. Os austríacos não estavam aceitando essa unificação. A Áustria também fica ao norte da Península Itálica, ao lado lá do reino de Piemonte e Sardenha. Então, como a gente viu lá no mapa, a unificação italiana foi liderada pelo reino de Piemonte e Sardenha, né? Então, vai acontecer a derrota do Império Austro-Húngaro aí, né, que vai travar uma guerra porque não aceita a unificação, mas ele é derrotado. E a derrota inspirou outros reinos italianos a rebelar-se aí contra o Império Austro-Húngaro, que queria dominar essa região, né? E aos poucos foram aí se anexando ao reino de Piemonte e Sardenha, como eu mostrei no mapa. Então, em 1861, a gente tem a unificação da Itália e tem aí Vítor Emanuel II, rei da Itália. Agora vamos ver lá aquela cidade no meio daquela botinha, que eu falei que era Roma, não é? Então, a unificação italiana foi concluída somente 10 anos depois, né? 9 anos depois aqui, ó. 1861, Vítor Emanuel foi proclamado rei da Itália, mas foi concluída apenas em 1870. Por que demorou mais 9 anos, né?
Porque com a ocupação de Roma e o fim dos estados pontifícios, o que são estados pontifícios? São os estados da igreja, porque quando acaba o Império Romano, Roma tem aí a sede do cristianismo, então tem um território muito grande. Então, com a unificação, esse território seria perdido. Então, esses estados pontifícios foi perdido porque unificou, agora é um país só, né? Então, no entanto, a invasão a esses estados provocou o quê? A insatisfação da Igreja Católica, que não quer perder suas terras e também não reconhece Vítor Emanuel II como líder do Estado italiano, apesar de Roma agora ser escolhida como a capital da Itália, né? E aí surge a questão romana, que eu coloquei aqui, questão romana, porque a gente tem o nome, né? Quer dizer, tem a explicação, mas não tem o nome. Então, a insatisfação deste líder da Igreja Católica, que é esse parágrafo que eu acabei de ler aqui em cima, vai gerar a questão romana, né? Ele não vai aceitar a liderança de um rei comandando o seu território. E esse desacordo entre a Igreja e o Estado só vai ser solucionado em 1929. Olha que estamos aqui falando do ano de 1870. Estamos falando aqui do ano de 1870 e essa questão ela só vai ser resolvida aí, ó, em 1929. Olha quanto tempo essa questão romana ficou pendente, vamos dizer assim, né? Onde havia um Papa e o Papa não concordava com o líder da Itália, né? Então, esse desacordo foi solucionado em 1929, quando líderes da igreja e o ditador Benito Mussolini vai assinar o Tratado de Latrão, que vai criar aí o Estado do Vaticano. Para quem não sabe, o Vaticano é um país. Então, a gente tem o Vaticano como país dentro de Roma. Então, é um país dentro de outro país, que aí reconhecia o Papa como seu respectivo chefe, né? Então, dentro do Vaticano, quem é o chefe daquele país é o Papa. Essa questão foi resolvida a partir desse acordo, né, entre o líder da política, italiana, mais a igreja, né? Isso é importante. Bom vocês fazerem essas marcações aí que eu fiz também aqui, né? Agora, na próxima página, na 388, né? A gente vai ver aí a unificação da Alemanha. Já agora aí no século XIX. Então, relembrando lá nossa história bem lá atrás, né? Após o Congresso de Viena em 1815, o que foi o Congresso de Viena? O Congresso de Viena foi aonde os líderes das monarquias europeias se reuniram pós Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte vai fazer sua expansão aí francesa na Europa e vai bagunçar aí todas as fronteiras. Uma delas, para reorganizar isso tudo, vai acontecer o Congresso de Viena, né? Então, a Alemanha, nesse congresso aí, teve o seu território dividido em 38 estados independentes, que formava aí a Confederação Germânica. Então, a Alemanha não é país depois aí do Congresso, depois das invasões napoleônicas, né? E esses 38 estados independentes eram liderados aí por duas regiões, a Áustria e a Prússia. Não esqueçam, a Áustria ainda é um país atualmente, a Prússia não mais. A Prússia não existe mais esse país, Prússia. Então, havia essas duas lideranças. Então, havia uma rivalidade sempre entre a Áustria e a Prússia dentro desses estados independentes. Quem iria dominar esses outros estados? A Áustria ou a Prússia, né? Então, os dois lutavam aí pela unificação, né? Então, o objetivo da unificação da Prússia era ampliar aí o desenvolvimento da região e, como parte dele,
propor aos demais estados um acordo para quê? Para abolir os impostos alfandegários e exceto para a Áustria. Olha a rivalidade aí, né? Então, entre esses estados não teria nenhum imposto, quer dizer, como se fosse um país mesmo, né? Mercadoria vindo de um lado para o outro sem pagar impostos. Em 1861, a Prússia passou a ser governada aí por uma pessoa chamada Guilherme I, né? O que ele vai fazer? Ele vai reestruturar as forças armadas e fortalecer o exército. O exército da Áustria era o exército mais poderoso da Europa, depois disso. Então, as rivalidades vão acontecer. Então, como que a gente vai falar desse acordo feito aí da Prússia com os outros países? A gente vai falar uma palavrinha em alemão. Então, essa palavra é Zollverein. Em 1834 aconteceu essa união alfandegária dos estados alemães, como a gente leu na nossa apostila, que representou a vitória do liberalismo burguês, porque agora os produtos produzidos nesses estados independentes alemães podem circular aqui sem taxas alfandegárias. Então, havia aí um liberalismo econômico implantado dentro dos estados independentes. Então, a gente pode dizer que já tem uma economia resolvida. A economia do território já está aí liberta. Vamos agora ver a política, né? Então, os Zollvereins é a união entre a burguesia e os grandes proprietários de terra pelo domínio político da Prússia. Olha a Prússia aí de novo, né? Então, esse é o último parágrafozinho que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos voltar à apostila, né? Então, em 1862, Guilherme I, ele vai nomear aí Otto von Bismarck como primeiro-ministro. Primeiro, Bismarck era da classe da aristocracia, alta classe, era alta patente do exército, né? Então, ele vai declarar guerra contra a Dinamarca e vai conquistar os territórios que havia sido perdido lá no Congresso de Viena, né, naquela divisão territorial, né, para a criação dos 38 estados independentes. Ele vai aí lutar contra a Áustria, que vai resultar na criação da Confederação do Alemã do Norte. Então, voltando ao nosso slide, Otto von Bismarck, que era o chanceler aí de Guilherme I, foi encarregado de promover o processo de unificação dos demais estados germânicos. Vai ser criado o Estado do Norte, mas ele vai aí lutar pela unificação de todo o território, né? Então, com essas conquistas, com essa última conquista, Guilherme I aí foi proclamado imperador da Alemanha unificada, né? De maneira semelhante ao que aconteceu na Itália. Foram aos poucos fazendo aí a sua independência. Foi importante aí para a nova nação, né, seu poderio na região, possibilitando que no século seguinte se tornaria aí uma potência do local. A Alemanha, ela já está com a sua economia seguindo aí para um dos primeiros lugares, porque não havia mais esse imposto alfandegário, né? Isso foi um passo muito importante para a unificação da Alemanha. A economia já estava liberada entre esses estados confederados e, a partir da unificação política, já com um rei, vamos dizer assim, aí sim a Alemanha vai decolar aí entre aí será uma das primeiras potências mundiais, né? Esse quadro aqui a gente tem a coroação do rei Guilherme primeiro rei alemão aí, né? Então, na próxima página, a gente vai conhecer um movimento chamado aí de Comuna de Paris. Vamos aí para a página 389. A Comuna de Paris, como está dizendo, aconteceu em Paris, né?
Então, os países europeus estão aí iniciando a sua exploração imperialista aí na África, e os operários franceses iniciaram uma revolução em Paris no mesmo momento, né? Então, operários armados destituíam um governo republicano, formando na França aí dois governos. A República vai acabar porque as ideias socialistas estão aí na Europa, estão se expandindo e será aí absorvida pelos operários franceses, e essa vai acontecer essa Comuna de Paris, que é essa tentativa de colocar essas ideias socialistas em prática, né? Então havia dois governos, um com sede de Versalhes, que é aquele palácio de Versalhes, que era burguês capitalista, né? E outra em Paris, que tem aí o caráter revolucionário dos operários, né? Então, os revolucionários, predominantemente socialistas, anarquistas e republicanos radicais, pretendiam implantar reformas que atendessem a maioria da população. E essas reformas estão descritas aí, ó: educação pública gratuita, igualdade entre homem e mulher, abolição da pena de morte, separação entre igreja e Estado, a legalização dos sindicatos, entre outros, né? Tem várias outras ideias aí. Então, no entanto, essa tentativa aí não foi bem sucedida. E a Comuna de Paris durou pouco mais de 2 meses, né? E o governo de Versalhes, aquele outro governo aí, né, organizou uma reação à Comuna. E aqui tem uma imagem aí de uma mulher, né, que as mulheres participavam aí ativamente desse movimento francês, né? Então, em 28 de maio, o governo de Versalhes, apoiado pela alta burguesia, enviou tropas formadas por exércitos franceses e alemães que invadiram Paris e abafaram o movimento, aí executando os líderes e milhares de revolucionários, infelizmente, né? Aqui tem uma foto de tropa de Versalhes, posam para a fotografia embarricada aí, né? Depois da vitória. Agora vamos para a página 390 para a gente fazer nossas atividades de hoje, ok? Até a próxima aula.